Muito bem. Então, veja, nós ficamos de trabalhar hoje a questão da perspectiva, do perspectivismo, melhor dizendo, né? Esse nome, perspectivismo, é associado diretamente na história da filosofia ao nome de Nietzsche. Ele usava esse termo, perspectivismus, né? Em alemão. E é uma coisa que veio para ficar. A nossa cultura hoje, até podemos dizer a nossa experiência de vida, ela é, sobretudo, assim, nessa segunda metade, final do século XX, início do século XXI, pelo menos aqui no Brasil, onde as coisas acontecem com um certo retardo, essa questão do perspectivismo, não com esse nome, mas a experiência social, psíquica, política, humana, cultural, cognitiva, filosófica, o nosso modo de estar no mundo, somando isso tudo, é acentuadamente perspectivístico, o que mostra uma novidade bastante acentuada e importante vis-à-vis a índole mais profunda e permanente da civilização ocidental. Então, o que eu estou dizendo? O perspectivismo é algo que veio para ficar, está compondo o nosso modo de estar no mundo, seja na política, seja como produção de subjetividade, seja como processos cognitivos, filosóficos, etc. Veio para ficar, isso que nós estamos chamando aqui de perspectivismo, e isso que veio para ficar é uma novidade importante. Fala, Guilherme. É uma novidade importante. Fala. É, de certa maneira, uma ruptura, uma contradição, um outro caminho que se abre em relação à índole mais profunda e constante da civilização ocidental. Que índole é essa? Mais uma vez, a metafísica. A metafísica entendendo como a que determina a índole mais permanente e profunda da civilização ocidental, e o perspectivismo é uma espécie de contradição, é uma contraposição a esta índole metafísica. Então, o perspectivismo como um adversário, como uma outra via que se abre diante da metafísica. Eu vou falar sobre isso, apontar de novo, né? O que seria essa índole metafísica, em que medida e por que o perspectivismo, sempre associado a Nietzsche, do início, hoje já não é mais algo que se limita a Nietzsche, por que o perspectivismo é uma alternativa, uma contradição em relação à metafísica. Tá? O perspectivismo é aquilo que acontece a partir de uma perspectiva, né? Perspectiva de um lugar desde onde se olha. Essa palavra ela tem essa origem, né? Cada olhar teria uma perspectiva, porque o nosso olhar ele não é panóptico. O nosso olhar não é panóptico, ele é perspectivístico. Ele está diante na parte dianteira do nosso rosto e, na medida que a nossa cabeça se movimenta, esse olhar, essa perspectiva do olhar se movimenta. Uma perspectiva de início diz respeito a isso. O lugar desde onde se olha, desde onde se mira, o ângulo. Não é? Então, nosso olhar, portanto, ele é sempre limitado, ele sempre vê um, um, um aspecto do campo possível, visual, de cada vez. Então, de certa maneira, a perspectiva aponta isso. Esse olhar, de certa maneira, tem um limite no seu alcance e tem dois.
um limite do seu alcance, porque o olhar nunca é panóptico, né? É como se, vamos imaginar assim, um olho que fosse uma esfera e recebesse, portanto, luz de toda a região. Esse olhar seria um olhar panóptico, não seria um olhar perspectivístico, mas isso não é possível do ponto de vista da nossa estrutura sensível, né? Então, o fato de nós termos dois olhos diante do rosto faz com que implica que o nosso olhar é sempre seletivo, alcança apenas um determinado espaço do campo visual possível. Isso é perspectiva, né? Muito bem. Então, de certa maneira, o perspectivismo ele faz com que esse modelo que é perspectivístico que aparece no olhar, ele é estendido a tudo mais. Quer dizer, o caráter perspectivístico do ser humano não estaria limitado ao campo visual. Tudo mais, né? É isso que Nietzsche diz, né? Ele se empenha em mostrar que a nosso modo de estar no mundo, de perceber o mundo, de lidar com o mundo, de compreender o mundo, de dar sentido ao mundo, é como o olhar sempre perspectivístico. Essa seria a grande novidade que o Nietzsche traz, né? E, de certa maneira, isso foi se consolidando ao longo do tempo. O nível de aceitação dessa tese só fez aumentar desde o final do século XIX, né, até hoje. Tá? Porque era uma ideia que se associava, estava em associação com as forças que ainda não eram dominantes, mas que tinham crescentemente poder de dominância na medida em que a metafísica ia declinando, na medida em que a modernidade ia entrando em crise. Tá? Então, hoje, a questão da perspectiva é um dado, um elemento dado, né? Não há como não levar isso em consideração, ainda que criticamente. Isso deve ao fato de que aquela tese do Nietzsche, de início estranha, ela guardava coerência, ela tinha sintonia com as forças que estavam emergindo a partir da crise da civilização, o que o Nietzsche chama ocidental, né? Dos fundamentos metafísicos da civilização ocidental, e o Nietzsche nomeia como morte de Deus. Então, a morte de Deus contribui, o fenômeno histórico da morte de Deus contribui para que nós percebamos aquilo que sempre esteve presente, mas não percebemos, o caráter perspectivístico da nossa experiência no mundo. Tá? Então, isso eu anunciei o problema e agora eu vou recompor o problema. Tá? Olhando o perspectivismo. Eu disse que o perspectivismo se insurge contra a concepção metafísica da experiência humana, da civilização, da concepção humana, da concepção de mundo. O perspectivismo se insurge contra a concepção metafísica de mundo, de realidade. Então, nós temos que falar sobre isso para, por contraste, ressaltar o que é perspectivismo e por que ele veio para ficar. Como é que nós temos que lidar com ele. E como isso, perspectiva é resultado, é fruto, é realização de corpo. Então, voltando ao nosso tema central, corpo está sendo definido aqui sempre como uma articulação de corpos, que quando se articulam, formam corpo, se corpos se articulam, por isso formam corpo. E ao formar corpo, esse corpo passa a ter uma potência, duas potências, uma potência territorializante, potência de criar territórios, e uma potência de descortinar perspectivas.
uma vez descortinada a perspectiva, pode acontecer conhecimento e interpretação, que para o Nietzsche são sinônimos. Conhecimento é já interpretação. E algumas interpretações, dependendo da sua potência, são conhecimento. Interpretações são conhecimento. Então, essa seria então a nossa planta baixa. Voltando ao nosso tema central, que é corpo. Ainda nós estamos trabalhando no corpo, depois a gente vai trabalhar como espaço e mundo, né? Como território e mundo. Então, ainda falamos de corpo, nós falamos de corpo como um conjunto de corpos. Nós fomos a Spinoza para ver que esse conjunto de corpos ele é resultado de encontros, e esses encontros produzem afetos, nós fizemos uma tipologia dos afetos, não é? Muito bem. Então, agora eu vou pegar um outro aspecto do corpo. Não estamos falando mais como o corpo se compõe, falamos isso já com Nietzsche e com Spinoza. Nós estamos falando agora o que o corpo, uma vez constituído, a potência que ele tem. A potência de produzir território, vamos falar mais adiante, e vamos falar hoje a potência de descortinar, desbravar, instaurar perspectivas. É isso que trata desse tema, corpo abrindo perspectiva, nós podemos chamar isso de perspectivismo. Uma espécie de, talvez, ciência do corpo como perspectiva, ou perspectiva como corpo. Perspectivismo, essa concepção que toma isso, e Nietzsche tomou isso como uma alternativa para compreender, inclusive, a metafísica. A metafísica queria ser tudo, menos perspectiva. A Nietzsche vai dizer, você também, em metafísica, você também era uma perspectiva. Então, vamos falar sobre isso hoje. Se precisar, a gente fala mais na próxima aula. Tá certo? Então, muito bem. Então, nós precisamos falar de metafísica para falarmos de perspectiva, como a sua alternativa, como o seu inimigo, digamos assim, como a sua contradição, a sua contraposição, como uma tentativa de resolução dos impasses da metafísica. Né? Então, muito bem. Então, nós temos que voltar. Para falar de metafísica, nós temos que voltar ao seu... Porque a metafísica teve um local e uma data de nascimento. Né? A certidão de nascimento foi lavrada pelo tabelião Platão, que lavrou o nascimento, né? Emitiu a certidão de nascimento. O local é Atenas, e a metafísica surge como solução da crise da consciência mítica. A metafísica surge em Atenas. Surge na Grécia, entre o século XVII, século VII até o século V. Com Sócrates, nós estamos no século V, e aí a metafísica vai se estabelecer com Sócrates e com seus discípulos. Um discípulo idealista, Platão, e um discípulo, digamos assim, materialista, Aristóteles. Mas ambos filhos de Sócrates e, portanto, ambos filhos da metafísica. Então, precisamos entender o que é metafísica. Então, a metafísica ela acontece como uma tentativa, podemos dizer, exitosa, se pelo menos não de imediato, mas ao longo do tempo se mostrou exitosa, uma tentativa exitosa de superação da crise causada pelo declínio do mito, da consciência mítica. Né? Não vou entrar em detalhes, já falamos diversas vezes sobre isso, só para retomar. Né? Então, o que é consciência mítica? A consciência mítica, toda a comunidade tem uma visão de mundo. Toda. Tem uma visão de mundo. Né? Que o Heidegger vai chamar de mundo. Construção não só de visão de mundo, mas de relações, de sentido. Não é? A nossa relação com o real é mediada pela compreensão que nós temos pelo real. E a forma típica dessa consciência, a forma como a consciência, a forma típica como a consciência das sociedades primitivas adquire é assim chamada consciência mítica, ou a concepção
simbólica, mágico-mitológica, mágico-poética do mundo, né? O real vem como exigindo demandas de interpretação. E a consciência mística está aparelhada para responder a essa demanda, a essas interpelações do real. Choveu, a caça falhou. Então, todos esses fatos da vida cotidiana, ela é interpretada simbolicamente, né? Isso tem uma causa, tem uma história, porque isso a gente já falamos isso no teatro grego, já falamos aqui em outras ocasiões, não vamos falar mais sobre isso, ainda como disponível essa informação nos nossos cursos, né? Da forma que a consciência mística ela foi enfraquecendo, ou seja, a sociedade grega ela foi no seu dinamismo agora, um dinamismo mais acelerado em função da, da, da aparição do comércio, da incremento do comércio, as polis aristocráticas comerciais, né? Isso trouxe um conjunto de relações e de questões e indagações novas. Significa dizer indagações, questões que o mito não tinha como responder, porque o mito surge numa sociedade agrária, né? Sem comércio, de baixíssimo comércio. E isso perdura durante muitos e muitos e muitos séculos, né? Mas aconteceu de que a sociedade rapidamente adquiriu um dinamismo a partir do comércio e esse dinamismo faz com que apareçam questões que o mito não contemplava, ou seja, o cobertor ficou curto. Rapidamente, o cobertor do sentido ficou curto, ou seja, surge um conjunto de questões, de relações, de situações para as quais o cobertor do mito não tem amplitude. O homem pode viver com tudo, menos com ausência de sentido. Então, rapidamente, essa parte que não foi coberta, que deixou de estar coberta pelo mito, porque a cama ficou repentinamente maior que o cobertor, essa parte descoberta, que ficou a descoberto, ela foi rapidamente simbolizada, claro, né? Porque tudo, menos a ausência de sentido. O nome que os filósofos vão dar a essa parte nova de sentido, antes nós tínhamos o mito. O mito ele continua perdurando, persistindo e respondendo aquelas questões tradicionais que a sociedade ainda continua pondo. Aquelas questões que o mito responde, o mito ainda tem funcionalidade. Mas e as novas? As novas foram cobertas disso, por isso, que a tradição, que o grego chamou, e a tradição vai sustentar como doxa, D-O-X-A, que é traduzido por opinião, senso comum. São traduções todas muito ruins, né? Porque estreita. Então, é melhor a gente falar em doxa, porque fica assim uma coisa um pouco mais, né? Sem os seus contornos mais delimitados, então a gente fica com uma capacidade de compreensão, a meu ver, melhor. Então, nós estamos agora, o mito, a tradição mítica, né? Atenas ainda é legatário da sua tradição mítica, isso está claro, né? Basta ver o teatro grego, que é uma reapropriação contemporânea da tradição mítica, mostra a força da tradição mítica, mas ela agora aparece como teatro, como literatura. E, além disso, nós temos consciência tradicional, nós temos a obra dos poetas, Homero, Píndaro, a obra dos poetas trágicos, tudo isso está ajudando a configurar uma visão de mundo, a constituir um modo de estar novo do grego, sobretudo do ateniense no mundo. Não é? E, além disso, a doxa, que é o senso comum, com a sua moral, com a sua visão de mundo, com seus valores. Sócrates, ele é um sujeito que se insurge muito marcadamente
contra a doxa. Se ele fica mais ou menos em cima do muro em relação à tradição mitológica, porque ele não queria arranjar confusão, porque a tradição mitológica é a tradição religiosa grega. E a religião grega é a religião do Estado, né? É uma religião oficial do Estado. Portanto, se insurgir contra a religião grega, contra a tradição religiosa grega, é cometer um crime político. E não foram poucos os que pagaram o preço por isso, ou com prisão, com escravidão, ou com o degredo. Então, Sócrates teve sempre uma relação meio ambígua quando se pergunta, mas Sócrates, você acredita na tradição mítica, mitológica? Aí ele fica assim meio em cima do muro, né? Mas ele não fica em cima do muro, pelo contrário, contra a doxa. Esse conjunto mal ajambrado de compreensões, de valores. E ele acredita, isso não está explícito, mas não podemos admitir que isso esteja construindo essa personagem platônica chamada Sócrates. Quando a gente fala Sócrates, nós estamos falando de um personagem platônico, né? Nós estamos falando do verdadeiro Sócrates, do Sócrates histórico, porque os elementos são muito poucos para a gente poder dizer quem foi Sócrates, né? Então, porque o Sócrates que ficou para o Ocidente é o Sócrates do Platão. Então, se esse Sócrates corresponde à realidade ou não, pouco importa, porque foi esse Sócrates platônico que se construiu num dos pilares do edifício metafísico. Tá? Então, o Sócrates, diante dessa situação, na qual a tradição grega começa a se mostrar cada vez mais importante para responder às questões. E a doxa, ela é, por natureza, algo desconexo, sem construção interna, sem coerência interna. Então, para o Sócrates, a coisa está mal parada e deixada ao sabor das suas próprias forças, a crise só tende a se agravar, colocando em risco mesmo a própria sobrevivência da helenidade, qual a gravidade da crise. Então, urge tomar uma posição. E a posição de Sócrates é a posição que vai fundar, em alguma medida, a posição que Sócrates vai tomar é a posição que, em larga medida, vai fundar o Ocidente, que nós podemos chamar de a decisão ou aposta metafísica. Né? A importância do perspectivismo. Se a gente acentua a importância da metafísica, nós estamos acentuando a importância do perspectivismo, porque o perspectivismo se apresenta como uma alternativa à metafísica. Então, não é uma questão qualquer, lateral, coisa de filósofo, mas uma das suas idiosincrasias, das suas abstrações infinitas, enfim, nada disso. Tá? Então, muito bem, o argumento é conhecido aqui por nós, né? Essa história que se atribui ao Sócrates, aquela frase, só sei que nada sei, talvez, ok. Eu acho que se pode atribuir essa frase ao Sócrates de Platão. Mas o sentido é bem diverso, não tem nada de humildade, nem de ceticismo, só sei que nada sei. Né? Ela é famosa, faz parte da famosa ironia socrática. O método socrático é o método da maiêutica e da ironia, não é? É assim que os livros dizem, né? Maiêutica vem de parto, né? A mãe de Sócrates era parteira. E o Sócrates diz, eu aprendi com minha mãe a arte de trazer a luz, de dar a luz, né? Trazer a luz. Algo estava ali, né? Vivo, mas na obscuridade. Você pega esse vivo que está na obscuridade, correndo o risco de se permanecer mais tempo do que o necessário, pode sucumbir. Então, você, a parteira, ajuda a trazer a vida. E o Sócrates diz que copia, o método Socrático copia, né,
O mestre Sócrates, na indagação dos seus interlocutores, ele copia a profissão da sua mãe. Em grego, maiêutica seria isso, parturiente. Então, o Sócrates, qual é o método Sócrates? A maiêutica, isso tem qualquer livro de introdução à filosofia, e a ironia. A ironia socrática. Não é deboche, não. Não é? Vou explicar rapidamente isso para chegar na metafísica. A ironia socrática. Né? Que é o seguinte, essa frase, só sei que nada sei. O Sócrates está diante desse quadro. A tradição grega já não dá conta do recado. E no lugar deixado vazio por ela, pela ampliação do espaço da esfera social, espaço deixado vazio, pela incapacidade da tradição se alargar para cobrir essas novas áreas, esse espaço vazio foi preenchido pela doxa, espontaneamente pela doxa. Espontaneamente. Não houve uma academia, um think tank, né? E se deu o trabalho de tomar para si essa tarefa. Não, foi espontâneo, porque diante do sentido nós não podemos viver. Então, Sócrates, ele compreende que a tradição mitológica, por ser simbólica, não dá conta, e a doxa também não dá conta por falta de coerência interna. Então, definir esforços, cabe definir esforços para colocar uma coisa no lugar, para concorrer no mercado de concepções de mundo com o mito e com a doxa. Veja, cabe reunir esforços, constituir um corpo, que é o corpo do filósofo. Veja, é importante dizer, o mito não é obra de ninguém isoladamente. A doxa não é obra de ninguém isoladamente. Agora, a filosofia vai ser. Então, tem uma diferença muito importante no empreendimento. Então, atribui-se a Tales de Mileto, o primeiro que tomou para si, reconheceu a existência no ser humano de uma faculdade que, uma vez mobilizada na sua potência, pode gerar aquilo que o mito produziu espontaneamente e que a doxa produziu espontaneamente, sem as desvantagens da produção por ser espontânea do mito, por ser espontânea da doxa, por ser deliberada, porque deliberada a partir de uma faculdade que sempre esteve ali, mas que o grego não percebia a sua potencialidade de tomada como esforço produzir uma visão de mundo que é a razão. Tá certo? Agora, a razão só se produz os seus efeitos, só produz os seus produtos, perdão, mediante um esforço deliberado. Diferentemente do que acontece com o mito, que foi o quê? O mito é a transposição para o simbólico de uma experiência vivida comunitariamente. Não passa pela razão, ela passa pela faculdade simbólica. Nós diríamos, numa linguagem nossa hoje, pelo inconsciente. O inconsciente é o lugar do simbólico, a razão é o lugar do racional. O inconsciente é o lugar do simbólico e a consciência é o lugar da razão. A doxa, ela não, de certa maneira, ela vive de impressões, de cristalizações de impressões. Eu tomei esse troço aqui é ruim, não gosto, não, isso aqui é ruim, não se toma mais isso. Você vai consolidando experiências que você vai tendo de agrado, desagrado, e vai consolidando aí uma coxa de retalho, né? Então, o Sócrates, por ser filósofo, ele está nessa tradição, já velho de 150 anos, que reconhece essa faculdade humana capaz de produzir algo distinto da produção que resultou no mito, algo distinto da produção que resultou na dança. Isso é chamado logos. Vamos ver, ele é filósofo. Então, ele está reconhecendo a importância disso e que
para desempenhar uma tarefa que só isso pode desempenhar. É da construção de uma representação do mundo, dessa vez adequada ao real. Coisa que o mito não se mostrou ser e nem que a doxa. Então, quando Sócrates diz assim, só sei que nada sei, e ele vai usar ironia para isso, ele está querendo dizer o seguinte, numa linguagem nossa, falta algo muito importante na cultura grega. A cultura grega ela é excelente, talvez seja a cultura mais envolvida aqui dentre das quais nós temos conhecimento, mas falta algo decisivo que a gente ainda não percebeu a existência disso. Se a gente não percebe a existência disso, a gente sequer deseja isso. Como eu posso desejar alguma coisa que eu sequer suspeito da sua existência? Como posso desejar isso como valor? Isso que o Sócrates está apontando que falta na cultura grega é isso que nós chamamos hoje ou de teoria, que é uma palavra grega, que tem a ver com contemplação, ou, para ser um pouquinho mais específico, teoria ou como isso que nós chamamos de ciência, saber rigoroso acerca de algo. Em grego é episteme. A filosofia já tinha estabelecido uma contradição entre episteme, aquilo produzido pelos filósofos, pelos cientistas, pelos teóricos, por aqueles que se deram ao trabalho de investigar uma questão a fundo, à luz da lógica interna da razão. O que ele produz é episteme. E, do outro lado, as produções espontâneas, muitas vezes instrumentalizadas por interesses, que poderíamos chamar hoje de ideologia, que eles chamavam lá de doxa. Tá certo? Então, o Sócrates ele está o tempo todo dizendo assim, falta teoria. Nós sabemos fazer as coisas, mas não sabemos por que fazemos. Como todo mundo confunde saber fazer com saber teórico, essa pessoa pensa que tem um saber, e eu digo, não, esse saber não é um saber, só sei que nada sei. Só sei que esse saber que está tomado como saber, não é saber que merece o nome de saber, porque não é um saber teórico. Ele não usa esses termos, são termos nossos. Mas é isso que está em questão. Então, Sócrates queria chamar a atenção para essa lacuna, como se dissesse, não vamos sair da crise, e que ela só vai fazer aumentar, se radicalizar, sem uma teoria sobre o ser humano, sobre a polis e sobre o cosmos. Reconstruir nossa vida a partir desse saber. Como a vida dos nossos antepassados foi construída a partir do saber mítico. Como os atuais cidadãos atenienses querem construir sua vida a partir do saber da doxa. Não. Nós temos que construir nosso estar no mundo a partir de um saber teórico. Por isso que só sei que nada aceito. Onde tá a ironia? O Sócrates ele ia para né, as praças, as palestras, né, aos ginásios, e interpelava lá um sujeito que a comunidade entendia como possuidor de um saber. Aí ele ia lá com a sua turma, né, ele era um performático, e indagava, eu não sei o que é justiça. E a comunidade reconhece que você tem esse saber do que é justiça, porque você tem uma experiência em tribunais muito grande. É verdade? Não, sim, claro, só. Eu tenho uma experiência muito grande, e, portanto, eu me sinto autorizado a responder essa sua pergunta. Olha só, porque eu sei que nada sei, eu sei que eu não sei o que é justiça. Agora, me espanta que você saiba o que é justiça. Ok, então, essa ironia socrática. Então, você me diga o que é, você me ensine. Esta ironia socrática. Você me ensina o que é justiça. Porque, como você se autoriza? Eu me autorizo porque eu tenho uma experiência com o métier da justiça. Ah, então você está dizendo que a experiência com algo é capaz de dar a ciência desse algo, como o sapateiro
ele tem, né, como ele tem uma experiência larga, experiência de fazer sapato, ele tem a ciência do sapato. O cara, é isso mesmo. Olha só, você acha que o sapateiro tem posse melhor da ciência do seu fazer do que você, juiz. Me diga aí, o que é justiça? O cara se enrolava, porque ele não tinha. Ele fazia uma primeira formulação, o Sócrates pegava aquela formulação, ironicamente, tomava como verdade e ia desconstruindo devido ao fato dela ter uma incoerência. Então, o Sócrates ia explorando as incoerências, o cara ia cada vez se enrolando mais, porque ele nunca tinha se dado o trabalho de fazer uma reflexão teórica sobre a prática dele. Exatamente isso, para a ausência dessa reflexão teórica, que o Sócrates quer chamar a atenção. Então, o Sócrates, Platão e Aristóteles, a solução da crise da polis e do lugar e da confusão quanto ao lugar do homem no cosmos é na falta de teoria. E a teoria é a filosofia. Só que essa teoria, aí vem, ela tem que ser adequada ao real, porque só assim ela é verdadeira. Aí começa a se construir o edifício metafísico, que está supondo o seguinte, que nós temos uma faculdade capaz de compreender o real. Faculdade de razão, lógico. Dois, que o real ele não é mesquinho, ele não é misterioso, ele é passível de compreensão. São dois pressupostos que vão constituir a metafísica. Que o real ele tem uma verdade nele, que nós podemos ter acesso a essa verdade, a realidade do real, nele mesmo, podemos representar isso que o real apresenta como uma teoria. E se essa teoria for adequada, ela é verdadeira. São três coisas aí, né? Que o real ele é cognoscível, é passível de ser conhecido. Nós temos uma faculdade passível de conhecer. E se isso se fizer ao modo da representação adequadamente, isso tem a verdade, e a verdade deve se constituir em valor supremo. Pronto. Está aí as bases fundamentais da metafísica. O real é passível de ser conhecido, nós temos uma potência conhecedora da verdade do objeto. O sujeito é capaz de conhecer o objeto na sua verdade. Isso durou 25 séculos, esse modelo. E ele foi perdendo vigor. À medida em que ele ia realizando seus feitos, né? O primeiro feito foi a filosofia, o segundo feito foi a teologia, o terceiro feito foi a ciência. Nós podemos colocar, então, os três momentos da verdade metafísica. Por quê? Porque está supondo que há uma realidade capaz de ser compreendida e nós temos uma potência compreensiva que compreende. Então, no primeiro momento, a afirmação desse modelo, desse projeto, desse programa, foi a filosofia clássica grega. O segundo é quando isso é apropriado pela, né, cristandade, teologia. E o terceiro momento é a ciência. Só que nós já estaremos entrando no quarto momento. Sim. Então, nós estaríamos aí no quarto momento, que é o quarto momento que nós podemos caracterizar com isso que Nietzsche chamou de morte de Deus, que não é outra coisa senão a perda crescente de confiança de que o projeto metafísico possa ser levado adiante. Então, agora, ok, vou colocar isso agora, vou descer um pouquinho mais de detalhe
para a gente poder apontar a questão na perspectiva. Esse projeto metafísico, para se realizar como conhecimento verdadeiro, ele, ele não é um empreendimento simples, ele é um empreendimento que depende desse denodo, desse empenho da razão. Não só empenho da razão, mas uma razão que saiba produzir os seus conceitos e saiba se comportar, se locomover no real. Né? E para esclarecer isso, vamos dizer, essa metodologia da razão, tendo em vista a realização do programa metafísico, tendo em vista isso, a definição dessa metodologia, método, a palavra método é a palavra grega, que em grego significa caminho. Caminho que se deve percorrer para não se desviar e cair de novo aí no mito ou na doxa, se perder, né? O Parmênides tem um poema célebre, né, do Parmênides, que é Parmênides é um pré-socrático, da natureza. Então, ele diz que tem dois caminhos, né? O caminho da doxa, aí tem sorveteria no caminho, chope, mulher pelada, e o caminho da doxa é pedregulho, é uma ladeira, apenas um esforço que você precisa fazer para vencer o quê nesse esforço? Para vencer, vamos dizer agora, para vencer a perspectiva. Porque o estado inicial nosso é perspectivístico. Eu estou vendo desde aqui, desde o fato de eu ser homem. Porque se eu fosse mulher, se eu fosse não carioca, se eu fosse amazonense, né? Então, isso tudo, todas as nossas circunstâncias iniciais, elas nos roubam alcance cognitivo. Porque, deixado a experiência mais espontânea, eu só vou ter acesso às coisas que eu tenho espontaneamente acesso, às coisas que eu vejo, que eu fui, que eu vi. Né? Então, eu preciso sair desse lugar, dessa perspectiva, para ir para um lugar, aí sim, um lugar que não pagasse o preço de ser lugar nenhum. Que a tradição do Ocidente chamou de universal. Então, nós somos seres particulares, mas, se nós nos pusermos diante do esforço, se nós nos colocarmos a tarefa que consiste no esforço de produção de um conhecimento verdadeiro acerca de objetos, eu tenho que fazer essas inscrições. Eu não posso pensar um objeto como homem, ou como mulher, ou como grego, ou como troiano. Porque se eu penso assim, eu estou comunicando ao objeto aquilo que não é dele. Porque não é do objeto o fato de eu ser homem. Não é o fato, não é um elemento pertinente ao objeto, o fato da Margarete ser mulher. Então, nós não podemos compreender o objeto como homem ou como mulher, como grego ou como troiano. Isso aí é perspectivismo, ainda que não tenha esse nome. Então, nós temos que sair da perspectivismo para um lugar onde você não paga o preço da perspectiva. Ou seja, sair do olhar perspectivístico para um olhar panóptico. Claro que o olho não pode fazer isso, mas a razão pode. Essa seria a aposta. Entendeu? Então, todo o trabalho do filósofo é, ao mesmo tempo, um trabalho ético. Ético é de produção de si. Ético nesse sentido, não é? Produção de si, cuidado de si, produção de si. Então, o filósofo tem que cuidar de si, produzir a si. Como? Um sujeito cada vez menos pagando o preço das inscrições, que o mantém atado a uma perspectiva. Então, a razão é o caminho que nos leva a lugares cada vez. Você respeita a razão, se você se exercita nela, respeita a sua gramática interna. O Aristóteles chegou a fazer uma gramática do pensamento, chamada lógica. Né?
Se a gente toma todas essas precauções, eu comigo mesmo, cuido de mim, na medida em que eu vou deixando cada vez de ser menos capturado pelas ideologias, menos capturado pelas circunstâncias que me são ocasionais, de ser homem, de ser carioca, de ter nascido aqui, não ali, na medida que eu vou me desamarrando desses entraves e eu vou caminhando na estrada ascendente da razão, esse esforço, ao mesmo tempo ético e cognitivo, ético porque produção de si, cognitivo porque de exercício da razão, eu vou compreender, e só nessa condição, o objeto na sua objetividade. Esse é o modelo metafísico. Portanto, o modelo metafísico tem esses elementos todos. Supõe a objetividade do objeto. Supõe uma subjetividade complexa que tem que ser domada nas suas forças contraditórias do sujeito, na medida que ele vai se construir como filósofo, como cientista. Um esforço ético de cultivo de si. Outra, que a razão é capaz de representar o objeto, desde que não contaminada por idiosincrasias, a razão, o objeto na sua objetividade, portanto, na sua eternidade de objeto, portanto, na sua verdade, portanto, na sua universalidade. Então, são elementos afins. Universalidade, verdade, objetividade e uma subjetividade que precisa ser domada. Não é? A domagem, a domação, sei lá como é que chama isso, da subjetividade, ela é dita pela contradição, pelo dualismo dicotômico corpo e alma. Não é? Ou seja, a alma domina o corpo. Essa é o esforço necessário e ético do filósofo. Aí, é um modelo metafísico, isso foi, né, na Grécia, isso foi na Idade Média, isso foi na modernidade, e mais aí Deus morreu. Deus morreu significa dizer o seguinte: Deus seria a expressão atual da universalidade. Né? Porque Deus é para todos, Deus está fora do tempo, Deus. Então, quando o Nietzsche diz que Deus morreu, ele está dizendo o seguinte: olha, crescentemente a ideia de universalidade vai perder a força normativa que ela teve de Platão até ontem. Força normativa de criar normas, criar concepções de mundo. E no lugar do universal vem o quê? Vem a perspectiva. Eu não sei se eu vou falar mais sobre isso, porque estou um pouco pensando, não sei também se vai valer a pena, né? Então, talvez na próxima, a gente, tendo bem isso consolidado na metafísica, a gente já possa, a partir daí, colocar a questão da perspectiva. Vou só trazer mais um elemento, não é? Da nossa pós-modernidade, e ela a pós-modernidade resulta, ela é efeito, mas também é causa da fragmentação. Ela resulta de um início de fragmentação e ela é causa do incremento, da aceleração, da intensificação da fragmentação. Causa e efeito. Então, ela é a causa da morte de Deus, ela é efeito da morte de Deus na pós-modernidade, a universalidade estilhaçada, não é? Então, cada um tem seu Deus, cada das religiões, não é? As bolhas, as experiências fragmentárias, a recusa de aceitação das grandes narrativas, como a tese do progresso, o mundo está em progresso, o progresso abarca tudo, portanto, o progresso é o novo universal, que traz tudo sob a sua égide, debaixo das suas asas. Então, a crescente recusa dessas grandes instituições da modernidade universal, como verdade, como ciência da história, como progresso, isso entra em crise, abre-se um campo, e esse campo podemos chamar de pós-modernidade. Muito bem. Então, fez-se acontecer na pós-modernidade
um fenômeno que esteve no início, presente no início da constituição da metafísica como uma resposta à crise da consciência mística. Né? Então, repete-se aqui, na pós-moderna, um fenômeno que esteve lá no início da construção da aposta metafísica, que é o embate entre Sócrates e sofistas. Né? Isso entrou para a história da seguinte forma: os grandes sofistas, né? Gorgias, Protágoras e Hípias. Existem os sofistas, existe a sofística, que é os advogados, os marqueteiros, né? Que era aquilo em que o Platão tinha que conviver. Sócrates conviveu com os grandes sofistas. Platão conviveu com seus discípulos, né? Com a sua degradação, como marketing, como manipulação, como marketing político, como propaganda, como jornalismo. Só que o Platão teve que saber com isso. Né? E no embate do seu mestre, que ele assistiu de longe, Sócrates e sofistas, estava ali o empenho do Sócrates nessa via que vamos chamar de metafísica, um conhecimento universal, científico, acerca do ser humano, acerca da polis. Então, nós seremos capazes de produzir uma antropologia, dizemos, o ser humano é assim, portanto, daí derivaria uma pedagogia, uma moral, né? Uma forma de estar consigo mesmo, e também derivaria dessa ciência uma forma justa de organizar a polis e uma compreensão justa acerca do cosmos, justa acerca dos deuses, justa porque adequada à realidade objetiva. Então, esse é o empreendimento de Sócrates. E ele acontecia, o acontecimento de Sócrates é concomitante com o acontecimento em Atenas. O acontecimento de Sócrates em Atenas é concomitante com o acontecimento da sofística, dos sofistas, melhor dizendo, em Atenas. Os grandes, Gorgias, Protágoras, muito conceituados, cultíssimos, né? E que viam em Sócrates, e os Sócrates viam neles, adversários da mesma estatura. E Platão, olha, esses dois, o Gorgias e o Protágoras, que na história da filosofia vão ser chamados fundadores da escola cética e da escola relativista, não trabalham. E esses dois, os céticos e os relativistas, voltaram. Eles foram combatidos, talvez tenham sido as duas figuras da cultura, né, ocidental as mais combatidas, além da gnose, né, das heresias cristãs, foram combatidos, colocados para debaixo do tapete, mas não foram mortos. Eles foram contidos, mas não foram mortos. E nós estamos assistindo, no momento, nisso que se chama pós-modernidade, o retorno do recalcado. E o perspectivismo podemos dizer assim, é a volta é o retorno, de alguma maneira, do recalcado. Só que o que foi recalcado é o relativismo. Nós vamos ter que fazer um esforço muito grande para fazer uma distinção entre relativismo e perspectivismo. Aqui, talvez aqui a 2 aulas, não na próxima ainda, na seguinte. Então, o relativista dizia o seguinte, o cético diz o seguinte: o objetivo seu, Sócrates, é de ir através da via ascensional da razão e chegar num lugar universal onde você possa contemplar o objeto sem pagar o preço de estar situado num lugar. E todo lugar nos cobra um preço. Portanto, o projeto metafísico tem que nos livrar desse preço. Daqueles que são inicialmente perspectivísticos, deixar de ser. O cético diz que esse caminho ele é essa busca inútil, que jamais deixaremos de ser perspectivísticos.
sempre será alguma particularidade que estará diante do objeto. Essa particularidade pode ser menos mesquinha que as anteriores, né? Aquele sujeito mesquinho, né? Que uma vez ele comeu um sanduíche, fez mal para ele, não vai comer sanduíche nenhum porque o sanduíche faz mal, né? Ou seja, aquele que se aferra, né? Muito acriticamente, muito imediatamente, é uma experiência ruim, é uma experiência boa, e faz com que tudo seja compreendido a partir dessa experiência inicial. Esse é o sujeito particular mesquinho, não é? Então, só parte daí, todo mundo parte daí, mas vai numa direção, você vai perdendo essas mesquinharias, onde reduz tudo a sua experiência imediata, a minha experiência pessoal, e vou adquirindo que campo de experiência cada vez mais ampla, até chegar numa experiência da humanidade, do Logos. O cético, o Gorgias, diria assim, isso é impossível chegar lá. Sempre quem vai chegar lá, apesar dos progressos que ele possa vir a fazer, chega sempre a um particular. E esse particular não tem capacidade, não tem linguagem, não tem conceito, não tem razão para compreender a universalidade. Porque um particular não pode compreender o universal. Esse era um problema que Sócrates tinha que se resolver. Porque como é que um particular compreende o universal? Né? Teve que fazer umas piruetas, não, um salto carpado, né? Para poder sair dessa encrenca. Né? O Moisés ele saiu dessa encrenca com muito mais facilidade, porque a pegada dele não era racional. Esse particular Moisés encontrou o universal porque eu senti, porque Deus se apresentou e aquela aparição dele me foi vivida com realidade porque eu fui tomado por essa força. Eu tive a experiência do universal. Então, aconteceu em Moisés com a fé, a experiência do particular do universal sendo experienciada pelo particular. Então, as religiões resolveram dessa forma, com uma sensação íntima, uma experiência íntima, que é indizível. Agora, só que não, ele tinha que dizer, caralho. O Góes disse, pô, não vem com essa não, cara. Não aplica essa do Moisés, não, que não dá para dizer, eu senti, mas não dá para dizer, porque não, tem que dizer, porque você é o cara, é o loquaz, você é o cara da teoria, a teoria se diz. Entendeu? Então, o problema do Sócrates é mais difícil do que do Moisés, apesar de ambos estarem na mesma sintonia, como um particular tem acesso universal, para sair da crise. Que crise é essa? A crise que se instalou no povo judeu depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. E não tinha como voltar. Tinha que resolver a questão. O povo judeu tinha que resolver essa questão e se apresentou como o caminho da resolução, o particular e o controle do universal. Só que também, a gente só vai sair da crise se nós tivermos acesso ao universal. Não é? Então, o cético diz o seguinte: não, não, o particular não chega ao universal. Então, todo o trabalho... Não, porque não é o particular que está chegando, é a razão que está chegando. Então, quem pensa é a razão, não é o pensador. Eu sei mais ou menos que foi, muito grosseiramente falando, né, resolvido isso. E tem outro relativista, né? O Sócrates queria, mediante essa ciência que eles poderiam produzir, que eles supostamente iriam produzir, na teoria universal adequada ao objeto, eles teriam aí uma ciência do viver. Portanto, haveria um modo de viver científico, nesse sentido, a partir de uma teoria. Porque os modos que os povos vivem, os sofistas eram viajados, né? Nenhum deles era ateniense, tinham passado lá bebendo seus cursos na Hotmart, em diversas cidades. Então, eles tinham uma larga experiência de vida e testemunhavam muito claramente a relatividade dos costumes. Relatividade dos costumes. Aqui, certo prática social é condenada, outro lugar não é, vice-versa. Mas o sócio é como se tivesse isso aqui, não, mas isso tem que acabar.
Porque se o ser humano é o mesmo, se nós estivermos baseados numa ciência do viver, essa ciência do viver tem que dar as normas do viver. Porque só esse viver vai ser adequado à nossa essência. E só assim nós seremos felizes. Entendeu? O sofista, como tinha uma experiência vastíssima, sim, mas todos os modos de viver são relativos a um determinado lugar, uma determinada processo histórico, uma determinada cultura. Se você quer impor, definir, descobrir um modo de viver universal, só que é isso mesmo. E só assim nós poderemos ser adequados ao que nós somos. Então, nós precisamos saber o que nós somos e derivar desse saber a práticas, tanto pessoal, ética, quanto a prática política. Entendeu? Então, Sócrates, universalista, e o sofista, relativista. Não, porque esse lugar nunca existiu, esse lugar não tem ocorrência, que é universal, e como você garante que esse viver, conforme essa ciência, seria o viver adequado? O Sócrates, não, porque nós somos racionais. E a vida racional seria, portanto, a única adequada à nossa condição. Muito bem, então, de início, essa discussão entre o modo universal de compreender e os modos realmente existentes de compreender esteve no início e agora volta como pelo desgaste do universal. E não é à toa que a formulação do Nietzsche encontra uma audiência tão grande, porque vem ao encontro das nossas próprias experiências, né? E da perspectiva. Eu estou trabalhando nesse curso a partir de corpo, então são os corpos que definem, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho melhor mais adiante, na próxima aula, para não entulhar muito. Então, vamos tentar aqui consolidar um pouco mais, eu abro para vocês. Não sei se ficou muito confuso isso, né? Então, por favor, com Luiz, eu você. tenho que sair. Então fala você, Margarete. Não, já nem vou falar nada, não. Eu tenho que sair mesmo. Eu queria só saber como é que está o Guilherme. Se ele está bem, já está recuperado? Não, tá legal. Estou bem, Ele- estou bem. Ah, é? Já Recuperação está. ainda, mas já, sei lá, 99% recuperado. Quarta-feira eu vou estar em Brasília. Brasília, não, você não está em Brasília. Ah, você está no Sul? Não, não, no Rio, no No Rio. Rio, vamos nos Ah, encontrar. Dia 1º. tá. Que Ô, bom, Guilherme, né? Foi então, rápido. vamos deixar já marcado. Aparece lá no Leme para a gente almoçar com o pessoal. Tá legal. Eu te dou o É endereço. na que dia? É às quartas. Sexta? Você chega quarta-feira, que horas? Eu vou chegar no início da Ah, tarde. você vai chegar depois do almoço, né? Então a gente se encontra na É, quinta. Quando você puder, tá? tá legal. Vamos marcar sim. Tchau, tchau para vocês. Até Tchau, quarta. Margarete. Até quarta. Vamos lá. Ai. Além da Noa. É, Ô, Luiz, eu queria fazer uma pergunta seguinte. O perspectivismo, então, seria um olhar, poderia se todo o olhar pós-modernista, pós-moderno, ele é perspectivista? Nós podemos dizer o seguinte, assim, respondendo bem, até a metafísica era perspectivista. É isso que Nietzsche diz. Que é desde um lugar. Que lugar? Razão. A metafísica tinha esse negócio. A razão não é lugar. Portanto, não é perspectivista, porque ela não é lugar, porque ela é universal.
O que Nietzsche está dizendo, mesmo a universal é um lugar da universalidade. Porque na universalidade se vê coisas, mas não se vê tudo. Se vê outras coisas que a universalidade esconde. Entendeu? Então, o processo metafísico significou dizer o seguinte: ok, vamos aceitar essa tese, né? O advogado do diabo que diz que a universalidade é um lugar. Então, vamos aceitar. Mas este lugar, por ser da universidade, consagra o que nós somos essencialmente, que é a razão. Então, eles fugiam dessa possível captura. A Nietzsche diz assim, não, mas nós somos muito mais completos que a razão. Claro que a razão está em nós. É um elemento central. Mas há outros elementos centrais que a razão não percebe. Né? Então, veja só, quando o Freud ele vai dizer assim, porque a razão até então, antes do Freud, era a razão da consciência. Então, em Freud, de certa maneira, ele tem que dizer o seguinte, espera aí, cara, tem uma razão que não é. Tem algo em nós que é central, mas não está dada pelas regras da razão, que é o inconsciente. Então, aí ele tem que fazer o seguinte, ele teve que alargar o Freud, o conceito de razão para poder caber a razão do inconsciente. Ele fala, tem uma razão no inconsciente, só que é distinta. Né? Então, com isso, com Freud, o projeto metafísico, ainda que o Freud seja um metafísico, seja um iluminista, mas ele dizia o seguinte, a razão a razão, essa razão que até então era tomada como uma razão do Ocidente. Ela está o tempo todo com os pés no seu contrário, que é no inconsciente, nisso que a tradição chamava de irracionalismo, não é? Isso abala, em alguma medida, o projeto metafísico. Então, a razão universal é um lugar. Ela não queria ser lugar nenhum, pagar, mas acabou pagando o preço de só poder enxergar aquilo que se possa ser dito em linguagem matemática. Aquilo que se possa ser dito em linguagem racional estricto sensu. Entendeu? Então, muito bem. A morte de Deus, esses fenômenos recentes, mostraram que o nosso caráter é, como diria lá o sofista, um caráter de ser seres inscritos em circunstâncias. Não é? Aí você vê toda essa corrente que se deriva da pós-modernidade, o decolonial, o multiculturalismo, né, que não aceita uma cultura ser medida pelas regras, pelos valores da outra cultura, né? Aquele livro famoso do Harold Bloom, esse crítico literário, acho que é em inglês, né? O Cânone Ocidental. Né? Esse livro ele é quase que politicamente correto. O que ele fala? Para ter literatura no Ocidente, tem um cânone que foi estabelecido ao longo da história. E começa com Homero e se reafirma em Shakespeare. Né? Então, isso serve como modelo de avaliação de todas as literaturas nacionais. Aí vem uma literatura, isso surgiu sobretudo no Departamento de Letras dos Estados Unidos, né? Tal multiculturalismo. Não, essa literatura africana, decolonial, ela tem um valor intrínseco que não pode ser medido pelo valor do cânone. Homero e Shakespeare. Entende? Então, multiculturalismo, aí vem a literatura feminina, que não pode ser valorizada com os valores, com a estética, ou com os valores estéticos e as narrativas de uma literatura supostamente masculina. Né? Então, tudo vai se fragmentando, porque nenhum desse fragmento agora se aceita ser medido, ser avaliado por alguma coisa que não brota do seu próprio seio. Essa é uma experiência disseminada. Né? E neste ambiente, o Nietzsche diria assim para a razão metafísica: a razão metafísica é apenas uma dentre outras. E a sua universalidade é um lugar entre outros. É esse o nosso tema. Nós estamos, então, tentando entender, para dar sentido a isso, para dar concretude a isso, indagando que corpo é esse que está produzindo esses lugares. E esses lugares são territórios. Entendeu?
Então, quer dizer, esse movimento todo nosso é para dar conta disso e não se deixar engalfar no relativismo onde tudo vale. Se não tem mais universal, cada valor é igual ao outro, e se todos os valores são equivalentes, não há valor nenhum, o niilismo vale tudo. Não é? Como é que a gente sai dessa? Quando eu ver, constituindo corpos, né? Que corpos? Então, eu poderia dizer que a metafísica ela se impôs. Ela se impôs durante Ela 25 se, séculos. claro, claro, se impôs mesmo, É. não é? Mas ela, dentro de uma perspectiva, ela também está dentro da perspectiva, está no perspectivismo, né? Ela é uma corrente. Porém, que ela se impôs. Hoje, ao refluir Por quê? dessa, Só um minutinho, Arlindo, depois você retoma. Vamos tentar entender com nossos termos. sim, Ela foi. Sócrates, Platão e Aristóteles estavam constituindo um corpo, que não foi forte o suficiente naquele momento para impor um território. Mas isso foi, ao longo do tempo, foi se constituindo um corpo. E esse corpo construiu um lugar da sua habitação conforme os seus princípios, conforme a sua potência de corpo, conforme a perspectiva que esse corpo abriu. Só que a perspectiva que esse corpo abriu era universal. É isso que tem que ficar demarcado. Parece uma contradição. Esse corpo tem uma perspectiva qual? Da vontade de universal. E essa vontade foi tão potente, esse corpo foi tão potente, que construiu não apenas o mundo como territórios, o território da cristandade, o território da modernidade. Porque aqueles corpos eram poderosos o suficiente, porque eles articularam forças em si. Só que ele foi perdendo, todo corpo perde a sua potência. Né? Nós não precisamos dizer isso, porque nós sabemos disso, né, Arlindo? Todos eles vão perdendo as potências e na medida que o corpo perde a potência, ele perde a capacidade de guarnecer o território que ele engendrou. É isso que nós estamos vendo, cara. Né? O enfraquecimento do corpo burguês. Hoje nós não temos um corpo burguês propriamente, nós temos que os financistas, né? Uma engrenagem louca que anda sozinha, que nem precisa, né? de, de muito esforço, porque ela caminha ao sabor, né? Por inércia, digamos assim, uma desconstrução que opera por inércia. Se não tiver a contraposição, ela vai destruir tudo, né? Então, não podemos entender. Foram se constituindo o corpo, esse corpo diz assim, a perspectiva que está se abrindo não é perspectiva porque é universal. Hoje nós temos aquela perspectiva também, e universal também foi uma perspectiva, foi um modo de visar a partir de um ângulo que é o da razão. Mas a razão diz assim, eu não sou ângulo nenhum, porque eu tenho todos os ângulos. Não, você não tem todos os ângulos. Não é? Por exemplo, aquilo que estava no inconsciente escapava do seu domínio. Portanto, você não abarcava tudo. Não, mas o inconsciente é irracional e o racional, portanto, não está no meu escopo, porque não pode e não deve estar. O racional tem que ser banido. Ao Freud, não é possível banir o irracional da condição humana. Tem que arranjar um jeito de conviver com ele. E Freud propõe, alargando o conceito de razão. Aí começou a razão assim, eu aceito ser alargada. Mas na medida que ela amplia, ela já vai perdendo o seu dogmatismo iluminista positivista, porque ela vai ter que incorporar uma coisa que muitas vezes escapa. Isso que muitas vezes escapa a perspectiva da razão. Então tem que ser incorporado para outro lugar, para outra coisa. Então a razão agora ela tem que ter auxiliares distintos de si para compor o mosaico, o quadro. Aí, caramba, aí ela está aceitando que ela é perspectivista e que precisa de outras perspectivas. Aí vem assim, a interdisciplinaridade, né? Entendeu? Continua, Lindo. não, eu estou perplexo, porque, veja só, é praticamente impossível se repetir uma coisa com um corpo com tanto poder quanto foi a metafísica, Acredito que sim. porque, É, eu também acho. né? Nunca mais.
Vamos ver. Então, nós vamos ter que conviver com vários corpos, né? É aquela coisa do que não há centro, né? É Então, isso. todo mundo não não há centro. É, Então, o todas, importante agora é você formar corpo. isso. Então, todas essas formulações rizomáticos, coletivos, Rizomática tudo aí já está meio que dizendo assim: olha, não há mais para como recompor o edifício metafísico, ou seja, um centro que abarca tudo, um centro de explicação racional que abarca tudo. Isso que Luiz falou, Deus morreu, ou seja, esse centro aqui está se dissolvendo, portanto, todo o edifício vai ruir. A imagem que eu faço é da lona do circo, que tem lá uma haste central que mantém toda aquela cobertura, né? Tensa, bem sustentada, protegendo a gente das intempéries. Agora, se você tirar aquele bastão do centro, desaba. É isso que é a morte de Deus. Sim, mas só mais um pouquinho. É o seguinte, Sim. mas existe uma coisa fora de nós que é a natureza. E nós estamos dentro e fora. Quer dizer, essa crise climática, todo esse processo de desabar, do ponto de vista de se tornar o mundo assim, quase que inabitável para o ser humano, complica essa situação, não? Aí, muito bem, você falou assim, mas tem uma coisa fora de nós que é a natureza. O que você está dizendo assim? Mas tem um objeto, o objeto continua. Né? Porque nós podemos entender essa história, já falamos sobre isso, como uma relação sujeito-objeto, lembra disso? Sim. Né? Então, como é que era lá no homem primitivo? Era um sujeito diante de outros sujeitos, porque o rio era habitado por um sujeito, a montanha, os animais. Então, nós tínhamos que nos haver. O homem primitivo é aquele sujeito. O que é sujeito? Que é dotado de moto próprio e de vontade. Isso que é sujeito. Age de per si. Sujeito do verbo. O sujeito é aquele que exerce a ação, né? Assim, na gramática. Como localiza o sujeito numa frase? Pergunta quem que está exercendo a ação. Eu localizo o verbo, que é a ação, e quem que está exercendo? O sujeito. Então, o sujeito é esse que exerce a ação. Só que para o homem primitivo, não era só ele, ser humano, que exercia ação, né? Porque tinha deuses. Então, no primeiro momento, era sujeito diante de sujeitos. Depois, no cristianismo, tudo virou objeto. Expulsou todos os deuses, né? Fez um rapa, aí transformou em objeto. O que é objeto? O objeto agora é algo sem vontade, sem direito, sem dignidade, a meu serviço. Então, agora é sujeito-objeto, vigiado por um sujeito transcendental, que é Deus, que, em última instância, né, eu tenho, portanto, eu estou para duas tarefas: dominar o objeto e me haver com Deus. Terceiro momento, esse que tudo via, já não vê mais. Eu e objeto. Então, agora, só tem uma coisa: eu sou o proprietário ou consumidor. E começo a perceber que nessa voracidade vai havendo um desequilíbrio, o que me exige colocar um outro elemento que eu não sei que elemento é, porque eu só consigo compreender sujeito e objeto. Então, apareceu uma terceira coisa, que é o lugar do acontecimento sujeito-objeto. Esse sujeito-objeto não acontece no vácuo, como se supunha. Esse sujeito-objeto já acontece numa moldura. Então, quando você fala assim, mas tem a natureza que é objeto, aí eu perguntaria, mas dentro de que moldura acontece esse objeto que você está chamando de natureza? Que moldura? Essa moldura são os territórios. Que são produção de corpos. Que corpo está produzindo esse território? É um corpo que me potencializa ou me despotencializa? Entende, amigo? Então, não basta dizer que há uma natureza. Que natureza? Essa natureza que você está dizendo acontece em que território? Então, cabe a construção de território no interior do qual apareça uma natureza que não é essa natureza que está aí. Mas existe uma natureza em si
talvez exista, mas essa natureza em si, ela só vai acontecer como natureza em si o dia que a humanidade acabar. Aí o que vai ficar é a natureza em si. Enquanto não acabar a humanidade, é sempre a natureza para nós, e nós somos corpos distintos, entendeu? Com interesses distintos, acontecendo em territórios distintos. Então, cabe não falar em natureza, falar natureza no interior de território. Que território é esse? Um território que potencializa esse corpo, entendeu? Então, depende de que conceito, resumindo, de que concepção de natureza nós estamos falando, de que natureza estamos falando. Porque o Rito falava de natureza. Nós temos que tomar, a humanidade tem que tomar a natureza como modelo. É a mesma natureza, quando ele está falando isso, ele está se referindo à mesma coisa quando a Marina Silva fala que os povos da floresta têm uma sustentabilidade ancestral que precisa ser recuperada. É a mesma natureza, mas é totalmente diferente. Então, a gente tem que perder a ingenuidade. Quando se fala em natureza, nós estamos falando de um objeto único para todos. Não. Isso acontece já em territórios, produzido por corpos, como enunciação de corpos distintos. Entende? Não sei se ficou claro ou complicou. Não, tá claro. Não é? Estou aqui pensando sobre isso. Não é? Ok. Então, que natureza é essa? Que natureza? A natureza. Porque o garimpeiro também fala natureza e se apropria da natureza, que é real naquele território. É real, natureza. Então, tem que conhecer lá os químicos, os elementos químicos, para poder extrair a natureza, uma relação natural com a natureza, de um tipo de apropriação. O Ritter falava da natureza Porque a como natureza de um, ela impede a natureza do outro. isso, portanto, não há uma natureza para todos, cara. Por Parece exemplo, que tem não, uma a natureza. contradição isso, né? Que a natureza em si, que é para todos, ela só é em si. Se ela é em si, ela supõe a inexistência da humanidade. Botou a humanidade no meio, ela é para os seres humanos que não formam um corpo. A humanidade não forma. A humanidade não forma um corpo. Entendeu? Não forma. O que formam são corpos que têm relação com a natureza. Você pegar aquele corpo indígena que interferiu na Constituinte do Chile, isso é um corpo distinto desse corpo que está aqui. Veja, o Lula fez agora, há pouco tempo, eu vi ele falando sobre que é necessário manter a natureza, porque ali está escondido, vamos assim dizer, tesouros. Ele não falou exatamente com essas palavras, mas como tesouros que podem ser, vamos assim dizer, adquiridos. No caso da farmacologia e tal, 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 tal. Ora, essa natureza não é a mesma natureza do garimpeiro, que elas são duas, e não é a mesma natureza, por enquanto agora, dos índios, não é? Porque a natureza do índio exige que a caça esteja ali e tal. Se a farmacologia também entra, ela tem a natureza, mas não precisa da caça. Estou fazendo aqui. E agora, a mineração, não, ele só quer a questão mineral. Ele quer, né? Então não precisa nem de uma coisa nem de outra. Ele vai ali. Então são conceitos diferentes. Seria isso que você está falando? De conceitos Porque de são natureza? corpos diferentes. O corpo do índio é diferente do corpo do garimpeiro. E, portanto, constrói territórios diferentes. Ainda que a base material da construção desse território seja, vamos dizer assim, a mesma. Aquilo ali. O Estão cenário. falando, Amazônia. Estão Mas falando dessa ninguém Amazônia. vive em cenário, a gente vive em território. Ou seja, estabelece-se relações, compreensões, sentidos. Não é? Então, o garimpeiro tem uma relação natural com a natureza. O índio também. Mas os corpos são diferentes. E, Então, tem que e o arranjar. capitalista, da farmacologia também tem. O cara que vai extrair Mas um não determinado produto e mas não é a tal. mesma coisa, são distintas, né? Então, Sim, claro. por isso que é importante levar em consideração o quê? O perspectivismo ameríndio. Porque o que significa isso? Perspectiva. Entrou um sujeito que tem o que dizer. Não
a partir do meu olhar, a partir do olhar dele, do lugar de fala dele. E talvez nós devemos ouvir, sobretudo numa situação de crise. Né? Então, entrou um segundo elemento, entrou um novo personagem. Quando ele fala perspectivamente, significa que ela é totalmente coerente, ela é totalmente sustentada, essa visão, com a visão do europeu. Não é um exotismo, não é algo que resulta de uma insciência, de uma incultura, ou de um apequenamento, de um apoucamento cognitivo ou existencial, não. É um perspectivismo ameríndio, que é a expressão desse modo de estar no mundo que implica o modo de estar na floresta. Entendeu? Portanto, com a perspectiva, assim, nós não podemos. O que é perspectivismo? O que significa dizer? Decorrer disso. Eu não posso olhar isso como parte integrante da história universal tal como Hegel nos contou. Isso está fora. Está fora nem para o bem nem para o mal, está fora como questão existencial, porque é uma outra perspectiva. Vê a importância desse conceito? Não é? A gente vai caminhando. Alguma coisa, Guilherme? Então, uma hora dessas, eu assisti a última aula, mas uma das coisas que eu gostaria de escutar mais era sobre os territórios. A gente ainda não falou, Guilherme. Nós estamos ainda no corpo, tá? Depois a gente vai para o território. Tá? Não se afobe não, que nada é para já. Não, eu sei, mas embora, obviamente, ó, toda hora tu está Trazendo, né? fazendo Então, referências, que não nós tem temos? O que nós como. temos? Território é onde a gente acontece. Isso foi construído por corpos. Né? Então, na minha família, um território. Aqui, é um território. Rio de Janeiro, a conjuntura bolsonarista, é um território. A Constituição que se abriu a partir de 88 é um território, tinha um corpo. Lembra aquele corpo que foi o polo hegemônico da Constituinte? Aquilo era um corpo, né? Composto, e aquilo produziu a Constituição de 88, que produziu um território. Aquele corpo, como não existe mais, esse território está desguarnecido, está sendo atacado. Não tem um corpo que o defenda, entendeu? Então, pensar assim, né? Corpo, território, né? E os territórios se justapõem uns com os outros, que é o lugar do acontecimento, ninguém acontece no vazio. E essa conjuntura nossa é uma conjuntura que acontece no território inaugurado pela Revolução de 30, que constitui um corpo. Para ter Revolução de 30, tem que ter um corpo, o corpo revolucionário de 30, né, que se defendeu do ataque daquele outro corpo que se subordinou, o de 32 em São Paulo, né? Então, aquele corpo constituiu, guarneceu as fronteiras, foi constituindo ao longo do tempo esse território, né? No interior do qual esse território surgiu outros corpos, o trabalhismo, né? Os movimentos sociais, né? Corpos, e vão produzindo territórios, e os territórios uns são mais fortes que os outros, vão perecendo, vão construindo. Né? Então, isso, essa relação dialética. E isso tudo acontece numa coisa mais geral, que é mundo, que é a civilização do Ocidente, que nos dá as referências, né, mais gerais: democracia, dignidade humana, humanidade, razão, não é? Esses valores mais gerais, isso vem do mundo, né? Que se consolidou. Se é mundo, ele tem uma consolidação, tem uma permanência. O mundo é muito mais lento na sua transformação do que os territórios. Não é? E é do mundo que a gente recebe essas grandes referências, como razão, como verdade, como justiça, como dignidade humana, como humanidade, todos grandes pelo mundo. E o mundo também está em crise. Né? Tá. Que vai se associando às crises que a gente vive no território. Né? Esse território que foi construído pela Constituição de 88, ele está em frangalhos.
eu entendo esse movimento em torno da campanha do Lula e do governo dele de reconstruir, né, em alguma medida, aquele território de 88. Essa é uma grande, enfim, interessante visão, né? E acho que é isso mesmo, que você ressaltou isso, né? E ficou muito explícito, né, com o Alckmin ali, né, cara? A aliança do PT e do PSDB, os dois eternos adversários, né? Embora é óbvio que o PSDB se autodestruiu, né? Hoje ele é mais um E espírito, né? é um espírito, assim, né? À procura Uma de encarnação. eleitores ou de um partido, sei lá. Mas o PT também não estava bem há um ano e meio atrás. Enfim, obviamente, apostou todas as fichas, né, na vitória eleitoral que conseguiu, mas eu lembro de uma vez, cara, eu até gostaria de recuperar esse discurso, uma fala do Lula em que ele dizia que ele reconhecia que eles tinham perdido o discurso, Eu lembro. E perderam mesmo. né? E E agora, perderam. e agora quem deu o discurso de volta não foi nem o próprio PT que forjou, quem deu foi o Bolsonaro. Oi, não entendi. E quem deu de volta o discurso do PT não foi nem o próprio PT que formulou a partir de si esse discurso que ele agora Ah, falando de novo. sim. É o Bolsonaro, né? Que facilitou. É pela negativa, né? Ele continua sendo reativo. Reativo, é. E o PT acho que foi até ativo em certo momento, né? A gente acompanhou isso, né? Hoje, claramente, a função vamos recuperar esse território que foi, né, posto, né? Aí entra Xandão, entra a grande mídia, entre os partidos políticos, né, para isolar o bolsonarismo, né? Ok. Agora, O Luiz, foi. o Luiz tem novos atores nessa. Porque é o seguinte: suponhamos que seja feita uma nova Constituição. Ela vai ter que levar em conta elementos que lá de 88 não estavam presentes. Por É. exemplo, os índios. Hoje eles chegaram a um ponto tal que até de ter um ministério e ter uma formulação, né? A própria questão racial, quer dizer, vários aspectos O corpo está estão delimitados, mudando. O corpo está não mudando. é? O corpo está mudando. Essa Constituição, então, essa de 88 não serve mais porque ela não representa mais esse quadro. Né? Ela está em frangalhos, mas ela é o que está aí. Não, tudo bem, isso, claro. Eu não estou dizendo que aí é uma questão do momento exato que ela Mas está eu diria o seguinte, sustentando. Arlindo, eu, se Ah, dependesse de mim, eu não convocaria uma constituinte agora. Sabe por quê? mas eu não. Porque nós não temos um corpo É, mas que resulta a de. vida não é assim. Sim, mas se dependesse Ah, de mim, se dependesse de mim, é. lembra quando a esquerda se dividiu, constituinte e não constituinte naquela época, eu era contra chamar aquela bandeira de ordem, palavra de ordem, né? Eu era contra. Por quê? Luiz, eu acho o Porque seguinte, não tinha um corpo potente. O corpo se mostrou, no claro, processo, se consolidou um corpo e aquele corpo hegemonizou a Constituinte e fez uma Constituinte bem razoável. mas Hoje acontece nós o não seguinte, temos um corpo. Esses elementos que está dizendo, Aline, do índio, do negro, são corpos isolados que ainda não constituíram um corpo político capaz de hegemonizar uma nova Constituição. Diga. não estou dizendo que vai hegemonizar, eles são corpos que hoje você vai ter que levar em consideração. Antes, não. A esquerda, antes, ela Ninguém leva nenhum abarcava corpo em tudo. consideração. Hoje Esse em corpo dia, se impõe à consideração dos outros. Ele tem que ser forte o suficiente para se impor. E ninguém concede espaço a ninguém em política, eu sabia? tenho dúvida se eu tenho dúvida se a esquerda hoje é um corpo forte o suficiente Eu, para abarcar essas tendências. Acho eu que acho ela que não. não. Hã? Eu acho que a esquerda está. Eu acho que tem muita discussão acontecendo. Eu acho. O que você quer De dizer uma... com isso?
Não, eu acho que tem, assim, por exemplo, a revista Utopias Eletrônicas é um espaço de debate sobre a esquerda se procurando um programa, procurando uma formulação de mundo, enfim, procurando exemplos, situações concretas, né? Por exemplo, para mim, eu acho que assim, eu acho que o Lula tem condições, de frente ao desastre que foi Bolsonaro, de fazer assim com coisas que, mesmo que sejam poucas, mas que têm muitos significados, né? Porra, se eles conseguirem melhorar um pouco o SUS, sabe, o impacto disso na vida das pessoas, e é isso, são reformas, mas com base naquilo que o Luiz falou, é você pegar o melhor que você tem de aprendizado, né, de políticas públicas, são décadas e décadas de pessoas, de dezenas e centenas de acadêmicos, de médicos, né? E é isso. E tem lá a Lígia, né, a Nízia Trindade, que é uma pessoa, que é uma autoridade. Então, ali tem grande chance, eu acho, de fazer coisas muito relevantes, né? Na saúde, eu acho que não. Botaram lá o Camilo Santana, eu vi que o pessoal da educação está metendo o pau nele, diz que ele está botando um pessoal bem da linha daquela Fundação Lehman na educação, assim. Mas, enfim, eu acho que tem aí grandes... E acho que tem essa revolução na comunicação, que é a internet, que dá a possibilidade de todo mundo se vocalizar. Então, está todo mundo se vocalizando, e aí está, digamos assim, digamos assim, caos inicial. Embora essa possibilidade, obviamente, ela seja marcada pela verdade do mercado, que domina, né? E, enfim, é o mundo, é 2023. É isso aí. Gente, deixa eu descer, vou tomar uma cerveja lá com o Arlindo. 15 para as 9. Então, Vai Guilherme, lá, vai lá. Parece ser quarta-feira muito legal o lugar aí. Fiquei curioso para é conhecer. legal para Um caramba. dia eu vou Pena que aí te chove, visitar, Guilherme. Arlindo. O Guilherme choveu praticamente todos os dias, cara, mais de Pô, 25. Guilherme, você tá. Quando você quiser, tá aqui para O gente. Arlindo é um grande anfitrião, cara. Eu Eu recomendo. vou. Guilherme, então até Mas é quarta-feira. bom, às vezes é bom a chuva. Eu gosto. É legal também. Um abraço, queridos. Até quarta. Abraço. Tchau.